vou mudar de assunto para falar de um outro tema muito polêmico que gera, assim, discussões, que é a religião. Teve gente falando sobre isso por conta da briga aí do Flávio Bolsonaro com a Michele Bolsonaro. Quem falou foi Marco Feliciano. Marco Feliciano, que é pastor e deputado federal, acabou fazendo um apelo público para que o Flávio se contenha os seus ataques contra a Michele Bolsonaro dentro do próprio campo bolsonarista. Ele afirmou que há uma conspiração evangélica para desgastar a imagem do senador e pré-candidato à presidência e disse que o movimento tem provocado grande insatisfação entre lideranças religiosas. O pastor alerta que o conflito interno pode prejudicar a unidade da direita e cobra uma posição do Flávio para evitar esse agravamento. Tem números. O Flávio Bolsonaro acabou perdendo eleitorado evangélico no último mês. Eu vou até procurar a arte que me mandaram aqui, mas está aqui na minha mão, ó. Flávio Bolsonaro, aqui que maravilha, muito rápido, muito obrigada. Segmentação de evangélicos de acordo com o perfil. Flávio Bolsonaro, em maio, tinha 50,9% da intenção de votos dos evangélicos. Em junho, 42,9%, caiu bastante. Já no caso do presidente Lula, em maio ele tinha 25% da intenção de voto de evangélicos e depois, em junho, aumentou e muito para 39,7% das intenções de voto. Me gritem aqui Essa foto tá ótima, né? O Lula falando, ó, Flávio. Muito bom, produção. Ficou bem... elucidativa. Vale por 1000 palavras. Exatamente. Mas o que a gente está mostrando é isso. Ó. E isso começou a acontecer, Andresa, desde a Marcha para Jesus, lá em São Paulo, que é um evento enorme que tem dos evangélicos aqui no Brasil. As pessoas não são bobas e perceberam que o Flávio tem tentando usar os evangélicos para captar votos nessas eleições. Só que os evangélicos, eu já falei aqui com o Felipe, tem um grande problema. Ou vota no Lula ou vota no Flávio. Então, para não votar no Lula, vão votar no Flávio. E ainda assim, os números estão caindo. E o que a gente precisa ver daqui para frente é se essa discussão com a Michele Bolsonaro vai derrubar ainda mais os votos dos evangélicos para o Flávio. Por quê? Porque a Michele Bolsonaro é, sim, uma líder, tem essa liderança do público feminino e do público evangélico. Ela conseguiu isso muito habilmente. Ela conseguiu buscar um público ali dos surdos mudos, já logo no começo do governo, da campanha do Jair Bolsonaro, aí pulou para o público evangélico, que a gente sabe que ela é muito ativa nessa área religiosa, inclusive muito próxima do ministro André Mendonça, que também é evangélico, ela que fez a campanha do André Mendonça naquela época. E o terceiro elemento são as mulheres, lembrando que as mulheres são muito mais religiosas que os homens, então ela mata 2 coelhos com uma cajadada só. Evangélicos e mulheres. A partir das próximas pesquisas, a gente vai conseguir identificar se essa disputa, essa guerra aí entre a Michele e o Flávio, de fato vai atrapalhar o Flávio Bolsonaro na sua campanha, deixando ela ainda mais perigosa, porque essa treta, digamos assim, essa rusga, não foi num momento em vão, não. Foi tudo muito bem pensado, quando a Michele e a equipe dela sabiam que a qualquer momento pode sair novidades e novidades negativas contra o Flávio Bolsonaro. Então ela já se antecipou, se mostrou mais uma vez como uma liderança feminina e uma liderança evangélica antes de qualquer coisa contra o Flávio Bolsonaro saia, porque o que a Andresa disse é verdade. Pode ser sim, que ao invés de vir para o Senado, ela venha como candidata à presidência da República, porque não tem mais ninguém. Exatamente. Inclusive, já li por aí, ela pode mudar de partido, ela não pode mudar de partido se ela for candidata, porque já passou esse prazo eleitoral, amarrando aí, né, uma possível mudança de partido para quem quer ser candidato. O presidente Lula disse essa semana, Neila, só fazendo uma introdução aqui para a gente já entrar no assunto, que era uma grande bobagem, ele usou uma outra palavra mais parecida com isso, a questão de que você não pode inaugurar obras públicas depois de um prazo, determinado prazo, porque a lei eleitoral veda. Ele tem 10 dias só para inaugurar obras públicas e passou o ridículo de inaugurar uma obra esses dias que era para levar água até um determinado lugar no Rio Grande do Norte e não tinha água, né, para correr e fazer imagens para a campanha eleitoral. O que eu acho que é uma bobagem, não esse ponto, acho que esse ponto realmente deveria ser vetado,
né? Político não pode inaugurar obra pública porque ele vai estar usando do cargo para poder se beneficiar com relação ao concorrente dele que não está no cargo. Então, se tiver que inaugurar obra pública, que inaugure no tempo apropriado e não venha fazer inauguração só para poder ganhar voto. O que eu acho que deveria mudar é essa questão da desincompatibilização, porque isso prejudica com que pessoas que queiram disputar as eleições possam fazê-las se durante esse período ainda antes da convenção, que é julho, os fatos mudarem na política. O Tarcísio de Freitas, por exemplo, só tinha até abril para decidir se seria candidato ou não. E continuou no governo, porque senão ele renuncia ao governo de São Paulo. Se não tivesse esse prazo, ele poderia até julho decidir se seria candidato ou não à presidência da República, não só o Tarcísio, como outros nomes. Então, numa política brasileira tão carente de nomes, acho que essa é uma regra que deveria, essa sim é uma bobajada que deveria ser repensada pelo Congresso, que é quem faz as leis e quem deveria rediscutir, né, essa questão das regras eleitorais, que algumas delas muito ultrapassadas na minha opinião. Com relação à questão da Michelle, a minha avaliação é que o Flávio pode ter perdido votos aí desse público eleitorado também, Neila, além de tudo que você colocou, porque o evangélico também está na classe D e E. E essa classe já está colhendo os efeitos de medidas populistas que o governo Lula tem feito de responsabilidade fiscal, porque está abrindo o cofre para poder ganhar voto. Então, o próximo presidente que se vire para cobrir essas despesas pode ser o próprio Lula ou qualquer um que entrar ali. Vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. Então, é um público que foi beneficiado, tanto pela questão do imposto de renda, como o Vale Gás, como esse monte de medida aí que o governo tem feito, uma atrás da outra, para conseguir capturar esse eleitorado. Então, isso diz muito do que desses votos que o Flávio está perdendo. É claro que também tem uma divisão entre o público evangélico. O que eu conversei com pessoas que eu chamo mais do chão de fábrica, né, são pessoas que são evangélicas, mas não frequentam a política, é que há um incômodo com relação à postura da Michelle, então não há uma concordância geral de mulheres evangélicas com relação à postura da Michelle, porque elas dizem que roupa suja se lava em casa, você não deveria sair e expor a sua família. Um enteado é um membro da família, né? É como um filho ali do que você assumiu ao casar com uma pessoa que já tinha um filho. Então, o fato de expor isso para fora, né, uma questão familiar, incomodou muita gente na igreja. E também que este discurso da Michelle, a leitura, é que ajuda o outro lado da rua, que é o Lula, e que eles têm horror ao Lula. Então, são dois pontos aí, nesta questão da Michelle, que podem demonstrar que a Michelle também não tem esse apoio todo, tanto que na última pesquisa ela veio com 18% das intenções de votos no primeiro turno, mas no segundo turno ela tem mais voto que o Flávio. Então, tem muita coisa ainda, muitas nuances que a gente vai observar nas próximas pesquisas sobre o efeito disso tudo. Na minha avaliação foi tudo combinado, ela, o Jair Bolsonaro, o próprio Flávio. Vamos fazer aqui, né, uma discussão, aqui um barraco, para que você se isole, não se respingue, né, não haja respingo em você de tudo isso que pode acontecer com o Flávio, porque se gerou uma especulação, Neila, pode vir alguma coisa com relação ao Flávio. É a mesma coisa do Vorcaro. Vão vir os vídeos da festinha com políticos. Tem os políticos pelados. Alguém viu esses vídeos? Até agora não tem vídeo nenhum. Né? Sim, é o tal do vídeo do garotinho, que a garotinha também já não falou tem mais o Flávio. Que já não tem. Né? Então, assim, o que tem nesses vídeos até agora são algum pouco de vídeo que saiu, são mulheres e, assim, não tem vídeo de, né? Então, essas coisas se plantam muito também, principalmente a esquerda está plantando isso, de que pode vir coisas contra o Flávio. O Flávio já tem também uma reputação manchada, né, rachadinhas e outras coisas, isso cola nele. Então, todos esses fatos aí, a gente ainda vai acompanhar, isso tudo pode mudar o cenário eleitoral. Mas eles preservaram a Michelle, preservaram o Jair Bolsonaro, de que eles não sabiam de nada, de que eles foram surpreendidos com essa relação do Flávio com o Vorcaro, para que, se precisar, a Michelle entre em campo e diz, olha,
Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou uma candidata independente dessa ala da família aí que colocou o pé na lama, né? E aí a pergunta que eu vou fazer para o Felipe é a seguinte, Felipe, você acha que estão escondendo alguma coisa? Por quê? Todas as pessoas que são pré-candidatos a uma vaga importante, como a do Senado, que esse ano é extremamente importante, já se colocaram como pré-candidato. Aqui no Distrito Federal, a gente já tem todos os nomes listados. A Michelle, hoje, nas primeiras pesquisas de intenção de voto, ela ganharia aqui no Distrito Federal, mas até agora ela não é sequer uma pré-candidata ao Senado. E aí, sempre que é perguntado a ela, ela diz: olha, até agora eu não decidi isso. E eu já disse que eu só vou decidir isso lá depois de julho, lá nas convenções. Será que ela está, de fato, esperando algum vacilo do Flávio Bolsonaro para vir como essa candidata à presidência da República, essa segunda opção? Ou, de fato, ela está cuidando da família e entendendo se vai ter esse potencial para ser candidata ao Senado? Eu entendo que se o Flávio Bolsonaro e o PL quiser ter chance nas eleições, passa pela eleição da Michelle Bolsonaro, né? Especialmente no Senado Federal. É bom lembrar que ela ganha, né, as eleições para o Senado Federal com uma certa facilidade, né, de acordo com as últimas pesquisas. E tem mais, né, ela tem condição, né, de catapultar o nome da Bia Kicis, né, que está em quarto lugar nas pesquisas. Então, com toda certeza, se a Michelle Bolsonaro for candidata ao Senado Federal, além de ganhar as eleições, ela conseguiria fazer que a Bia Kicis fosse competitiva. Primeiro lugar está o Michele Bolsonaro, segundo está a Leila do Vôlei, terceira está a Cocai e quarto está a Bia Kicis, se não me engano, e quinto é o ex-governador do Distrito Federal, né? Ou seja, a Michele Bolsonaro, naquele projeto do PL de fazer maioria no Senado Federal e ter possibilidade de fazer impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, passa pelo fortalecimento de eleição dos candidatos no Senado Federal e passa pela eleição da Michelle Bolsonaro. E mais do que isso, Neila, tudo bem que as pessoas falam que ela está esperando alguma escorregada do Flávio Bolsonaro, está esperando outras informações e notícias vazarem e chocar, né, a campanha do Flávio Bolsonaro, impedindo ele de participar das eleições, o que colocaria ela como nome da família, né, que pudesse disputar as eleições contra o Lula. Mas eu entendo que a estratégia da Michelle Bolsonaro pode ser para além de 2026. Se ela ganhar as eleições no Senado Federal, ela corre um grande risco, né? Um grande risco no sentido, não foi a palavra bem colocada, mas há grandes possibilidades dela ser a única bolsonarista com mandato. Flávio Bolsonaro pede as eleições, a única bolsonarista com mandato será a Michelle Bolsonaro no Senado Federal. E, por consequência, ela vai ser o nome único e talvez possível a pegar o espólio do Jair Bolsonaro e do bolsonarismo depois de 2026. Então, com toda certeza, a chance da Michelle Bolsonaro ter o espólio do Jair Bolsonaro e se fortalecer no campo da direita pode ser esse ano, claro, dependendo das informações, das divulgações de mais notícias contra o Flávio Bolsonaro. Mas, com toda certeza, é para além de 2026. Então, as eleições da Michelle Bolsonaro, no meu modo de ver, para o Senado Federal, é algo meio que consolidado, isso na minha opinião, na minha opinião. E aí tem uma questão importante que vem com essa notícia, né? O desgaste da candidatura do Flávio Bolsonaro em relação ao segmento evangélico. Existem dois grandes grupos, né? O evangélico vota tradicionalmente com a família Bolsonaro, né, com a direita, né? E as mulheres votam tradicionalmente com a esquerda, né? O que deu as eleições ao Lula em 2022 foi o voto feminino, né? Então, quando você vê que, por conta das notícias que se passaram recentemente relacionadas ao Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, né, que abalou, né, a candidatura do Flávio Bolsonaro, né, um público evangélico geral, né, olhou para o Flávio Bolsonaro e falou: poxa, você não representa mais os ideais cristãos, a integridade, a moralidade, e começaram a buscar outras alternativas, né? Uns foram para o Lula, né, outros foram para o Caiado, ou seja, buscar alternativa na direita, inclusive na esquerda. É o que justifica, no meu modo de ver, o Lula ter praticamente ganhado os votos dos evangélicos que saíram do Flávio Bolsonaro, né? Além de tudo isso, né, é bom lembrar, a Michelle Bolsonaro fez um vídeo. A Michelle Bolsonaro, ela tem uma ligação muito grande com o público evangélico e com as mulheres evangélicas. E quando a Michelle Bolsonaro faz um vídeo contra o Flávio Bolsonaro, apesar
de ter pegado mal por parte da direita, com toda certeza no segmento evangélico, deve ter ecoado bem o vídeo dela, né? Então isso justifica porque o Flávio Bolsonaro perdeu o voto do segmento evangélico. Por isso que o Marco Feliciano está cobrando dele uma articulação política, uma declaração, um pronunciamento para acabar com a tal, entre aspas, conspiração evangélica que o Marco Feliciano colocou. E para acabar com a especulação, né, relacionada com o público evangélico, o Flávio Bolsonaro tem que colocar na sua campanha, em cargos-chave, na tua pré-campanha, na tua campanha política, né, pastores evangélicos, para poder, de fato, catapultar em relação ao público evangélico. Porque se ele perder em relação ao público evangélico, Lula ganhar em relação ao público evangélico, e ele já não tem um apoio feminino, né, por isso que está buscando o vice feminino, a chance dele ganhar as eleições do presidente Lula acabam sendo prejudicadas, Neila. Falando ainda sobre Michele Bolsonaro e essa questão dela ter deixado a liderança do partido, do PL Mulher, e aí houve burburinhos de que ela poderia não mais ser candidata ao Senado, fato que isso não vai acontecer, e houve uma fofoca de que teria tido uma briga na casa da família Bolsonaro e que o Jair Bolsonaro disse que ela tinha que deixar tudo, que ela vai acabar atrapalhando a vida dele e vai deixá-lo preso por mais 27 anos. Mentira, não teve essa briga, isso não aconteceu, ninguém ouviu esse assunto, isso é mais um burburinho, mas fato é que ela deixou a liderança do PL e os aliados da Michele, Andresa e Felipe, entendem que ela deixar a liderança do PL não vai torná-la menos forte. Que o apoio que ela precisa dar para alguns candidatos esse ano, principalmente aqui no DF, como deputados distritais e até mesmo a própria Bia Kicis, que o Felipe citou, não vai mudar por ela ter perdido essa liderança, de que a força dela não está na liderança do PL, e sim no nome que ela construiu e que, inclusive, acreditam que Valdemar Costa Neto não vai colocar ninguém na presidência, esperando que ela possa mudar de opinião ou esperando que o eleitorado feminino entenda que a Priscila Costa, enquanto vice, vai manter esse legado da Michele lá na liderança. Pois é, tem um movimento novo surgindo aí na política, né, Neila? É bem interessante acompanhar essas eleições por conta disso. Tem muitos jovens disputando cargos importantes aí nos estados e com bastante chance de eleição. Então a política está se renovando. E dentro desse contexto da Michele também tem um movimento aí de mulheres, olha que interessante, né? As mulheres ocupando espaços de poder e não porque os seus maridos são da política, como acontece com frequência aí, as mulheres também entram, não. Claro, a Michele Bolsonaro, ela entrou na política por conta do marido, mas ela tem uma luz própria, né? Ela conseguiu conquistar uma agenda própria, tanto é que a gente está falando dela quase que apartada do Jair Bolsonaro, que une ali é o sobrenome. Tanto é que ela está rompendo aí com o próprio enteado. Então, você tem a Michele, você tem aqui em Brasília a Celina Leão, você tem a própria Damares, né, que se transformou numa força política ali, usou bem o mandato dela como senadora. Você tem a Carol Detone, então você tem um grupo forte de mulheres de direita que estão assumindo um protagonismo. Eu vou concordar pela primeira vez nesse programa com o Felipe, para dizer que o projeto da Michele, sim, não é um projeto só para este ano, já é um projeto futuro e que envolve esse grupo aí. Aí não é só de mulheres, você tem o Nicolas também, que está nesse grupo, né, de jovens na política, de nomes novos na política, que começa a ocupar um espaço, como eu já coloquei aqui, não tem espaço vazio na política, esses espaços são ocupados e às vezes por forças muito ruins, né? A gente tem visto aí pelo mundo o que tem ocorrido em alguns países quando o eleitor ele desiste da política. Aí ele vai para o extremo, ele vai ali esculhambar, porque ele já não tem mais, ele já não tem mais esperança de que a própria política vai se resolver. Então, às vezes, opta por um regime muito pior do que um regime democrático, né? Isso é muito ruim. Então, é importante que a política se renove, que as pessoas participem da política. É muito triste, Neila, que a gente veja que quem vai
definir as eleições é um público que não está nem aí para a política, que não está acompanhando a campanha. Então, é uma turma que vai acabar definindo e dando um cheque em branco para quem vai comandar o país nos próximos 4 anos. Porque a política causa essa geriza, né? Os políticos também não ajudam. O Renan Santos, eu queria só terminar aqui com ele, é alguém que tem que rever as suas falas. Esses dias disse que os políticos do Nordeste são horríveis, mas ele tem que lembrar que as pessoas votam nesses políticos. A gente vive numa democracia. Também é um desrespeito ao eleitor, né, que está escolhendo, e isso reforça também um estigma e um preconceito quanto à população do Nordeste. Então, eu acho que tem que vir aqui um cala-boca, Renan, que você está falando bobagem, está perdendo um espaço importante que você conquistou para poder fazer com que as pessoas voltem a acreditar e se apaixonar pela política, Neila. E é isso, a gente segue acompanhando dia a dia, as próximas pesquisas vão ser interessantíssimas para a gente analisar todos esses pontos que trouxemos aqui no contexto para vocês hoje. E eu já quero deixar todo mundo na tela para me despedir de todo mundo.